Nesse vídeo, vamos analisar os principais indicadores do Fiagro DCRA11 e detalhar as principais informações do relatório gerencial deste fundo. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para você. Investidores, o objetivo aqui é analisar os principais indicadores do Fiagro DCRA11 e detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Portanto, vale deixar o disclaimer, essa não é uma recomendação de investimento. Nós estamos aqui analisando este Fiagro a caráter educacional. A ideia aqui é trazer para você, investidor, todas as informações necessárias para que você possa tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, usem essas informações com sabedoria. Antes de começar, investidores, se você não sabe o que é um Fiagro, aqui no canal nós já fizemos um vídeo explicando tudo sobre fundos de investimento do agronegócio. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês. Investidores, hoje a gente vai analisar aqui o fundo DCRA11. Ele é um fundo de investimentos do agronegócio chamado de fundo FDIC. Ele é um fundo de certificados de recebíveis. Comparando ele com o fundo imobiliário, ele é como se fosse um fundo imobiliário de papel. E para analisar ele, investidores, eu dividi esse vídeo aqui em basicamente 3 passos. O primeiro, a gente vai analisar aqui os indicadores mandatórios, ou seja, são os indicadores que a gente deve olhar para qualquer tipo de Fiagro. O segundo passo são os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. E por último, investidores, a gente vai analisar na prática todos esses indicadores, olhando essas informações lá no site do Status Invest e também no relatório gerencial deste fundo. Detalhando aqui para vocês, investidores, começando aqui pelos indicadores mandatórios, a gente vai analisar quem é o administrador desse fundo. Essa informação para nós investidores é super importante, pois o administrador do fundo, ele basicamente é o responsável pelo sucesso, pelo crescimento desse fundo do agronegócio. Portanto, a primeira coisa que a gente sempre olha é sempre para o administrador. O segundo indicador que a gente vai olhar, investidores, é o tamanho desse fundo. O tamanho do fundo ele é importante para dar uma segurança, né, e também para garantir que esse fundo esteja bem diversificado no mercado. Nós também não podemos esquecer, investidores, da liquidez. A liquidez desse fundo no mercado ela é importante nos momentos em que nós, investidores, precisamos vender ou até mesmo comprar as cotas. E essa informação é relevante para aquele investidor que possui um patrimônio grande, pois em momentos em que necessita se desfazer desse fundo, dessas cotas, ele vai ter muito mais facilidade se a liquidez desse fundo for alta. E por último, e não menos importante, investidores, a gente está falando aqui do indicador P sobre VP, que é o preço da cota dividido pelo valor patrimonial. Esse indicador ele vai mostrar para a gente se o preço da cota desse fundo está barato ou se ela está cara em relação ao valor que esse fundo possui de patrimônio. Eu vou explicar melhor para vocês na prática. Em resumo, investidores, esses são os indicadores mandatórios que a gente deve analisar para qualquer tipo de Fiagro. Agora eu separei para vocês aqui os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro, o que eu chamei aqui de fundos de recebíveis. Ao analisar esse tipo de Fiagro, a gente precisa tomar bastante cuidado com a diversificação dos contratos de CRI e de CRA. Nós precisamos olhar também, investidores, a distribuição desses contratos aqui dentro do patrimônio do fundo. A gente sempre tem que lembrar de olhar também a inadimplência e principalmente aqui os indexadores ao qual os contratos de CRI e de CRA estão atrelados. Bom, investidores, se ficou confuso, não se preocupem, eu vou mostrar todos esses indicadores para vocês na prática. Vamos lá para o site do Status Invest. Aqui no site Status Invest, investidores, eu já estou aqui com o DCRA11, que é o Fiagro que a gente vai analisar. Atualmente o valor dele, o valor da cota desse Fiagro está em R$ 8,91. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu o equivalente a 16% em dividendos. Isso é muito mais do que a taxa Selic, investidores. Uma informação relevante é que esse fundo ele acumula uma desvalorização de 9%
nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada aqui no administrador desse fundo. O administrador desse fundo, investidores, é o Banco Daycoval. Bom, eu creio que a maioria de vocês já devem conhecer o Banco Daycoval. É uma instituição de renome no mercado e isso traz uma segurança para nós investidores. Vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores desse fundo. Investidores, aqui em indicadores, a gente consegue já de cara verificar que o valor patrimonial desse fundo está em 64 milhões. Ou seja, ele tem um valor de patrimônio, né? O tamanho desse fundo é um tamanho razoavelmente grande. Aqui do lado nós temos uma informação importante, que é o valor em caixa. Ou seja, 4%, né, desse valor de patrimônio está em caixa nesse fundo. Aqui ao lado nós temos a informação de liquidez diária. A liquidez diária desse fundo na B3 gira em torno de R$200 mil por dia. São números de liquidez razoáveis aí para nós investidores. E por último, e super importante, investidores, aqui a gente tem o indicador P sobre VP. Como mencionei, detalhando um pouco melhor para vocês o que é o P sobre VP, o P sobre VP, investidores, ele pega o valor da cota, né, e divide pelo valor patrimonial do fundo. Se o resultado dessa divisão for igual a 1, isso significa que o valor da cota está equivalente ao valor de patrimônio do fundo, ou seja, está no 0 a 0 ali. Porém, se o resultado dessa divisão ele for abaixo de 1, isso mostra que o preço da cota desse fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do valor de patrimônio. Portanto, para nós investidores, isso significa uma oportunidade de comprar esse fundo por um preço abaixo do que ele realmente vale. Sendo assim, investidores, o contrário também é verdadeiro. Se o resultado dessa divisão for acima de 1, isso significa que o valor da cota está sendo negociado a mais, ou seja, a maior do que o valor de patrimônio, sugerindo para nós investidores que o mercado, né, a B3, os investidores, estão supervalorizando este fundo. Em resumo, investidores, esse fundo imobiliário ele está sendo negociado com um desconto de 7% em relação ao seu valor patrimonial. Dando sequência na nossa análise, eu vou tentar ver se aqui no site Status Invest nós temos o portfólio do fundo. Aqui no site nós realmente não temos essa informação, porém ela é muito fácil de ser adquirida. Aqui em comunicados investidores nós temos todos os informes aos cotistas e principalmente nós temos aqui o relatório gerencial desse fundo. Dando uma olhada aqui no relatório gerencial, nós temos acesso a todas as informações desse fundo. Aqui logo na primeira página nós temos aqui em destaques aquele indicador sobre inadimplência que eu mencionei para vocês sobre os indicadores para a gente analisar para esse tipo de fundo. Atualmente ele está com 100% de adimplência, isso significa 0% em inadimplência. Aqui em destaque nós temos também o dividend yield distribuído no último mês, quantidade total de investidores, dentre outras informações. Um dado importante também são aqui os indicadores econômicos, ou seja, esse fundo ele está dividido basicamente em contratos de recebíveis atrelados ao CDI e contratos de recebíveis atrelados à inflação, no caso aqui o indexador IPCA. Mais abaixo a gente vai ter mais informações sobre isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Seguindo aqui, investidores, a gente tem aqui todo o detalhamento, né, o DRE desse fundo. Nós temos aqui também a composição de resultados mensal por cota, a distribuição mensal de dividendos, a liquidez, né, detalhada aqui desse fundo lá na B3. E seguindo aqui, a gente está na carteira de ativos. A carteira de ativos, investidores, nada mais é do que o portfólio desse Fiagro. E aqui nesse quadro, investidores, nós temos as principais informações que nós devemos analisar. Na primeira coluna, a gente já consegue identificar a composição desse portfólio. Então, basicamente, ele é composto de certificados de recebíveis do agronegócio, que são os CRAs, e também certificados de recebíveis do setor imobiliário, ou seja, existem alguns imóveis aqui dentro dessa carteira deste Fiagro. Uma outra informação relevante que nós encontramos aqui, investidores, é na coluna segmento. Esse fundo, esse Fiagro, ele está diversificado em setor de logística, distribuição de combustíveis, armazenamento, cooperativas agroindustriais, distribuição de insumos e cadeia de insumos e também revenda, além de etanol e outros tipos de armazenagem também.
Aqui nessa coluna, investidores, a gente tem aqui os indexadores para cada um dos contratos de recebíveis. Então, como eu mencionei anteriormente, nós temos aqui contratos de recebíveis que estão atrelados ao CDI e também ao IPCA. E seguindo aqui na ordem, nós temos aqui o PL do fundo, ou seja, o percentual de cada um dos contratos de recebíveis dentro do patrimônio desse fundo. Essa informação, investidores, ela é super relevante para nós. Isso mostra a diversificação dos contratos de CRI dentro do patrimônio do fundo. Um exemplo para ficar mais fácil de entender, investidores, aqui nós temos o percentual de cada um dos contratos aqui de recebíveis dentro do patrimônio desse fundo. Se, por exemplo, nós tivéssemos aqui um contrato de recebíveis que representasse 50% do PL do fundo, isso para nós investidores é um sinal ruim, pois, por exemplo, se esse fundo, que ele representa aqui 50% do PL, se ele apresentar uma inadimplência, nós investidores seremos drasticamente impactados, principalmente no recebimento dos dividendos desse fundo. Quanto maior for essa diluição dentro do PL do fundo, melhor para nós investidores. Portanto, não se esqueçam de analisar essa informação, ela é muito importante. E seguindo aqui o relatório, investidores, nós temos diversas informações relevantes aqui nessa página. Nós temos aqui um gráfico dos tipos de contratos, então, por exemplo, 81% são contratos de CRA e 15% são contratos de CRI. Aqui em segmento nós temos o percentual de cada um dos contratos dentro do segmento do agronegócio. Quando eu falo do segmento, estou falando aqui de armazenagem, logística, distribuição de combustíveis, cooperativas, distribuição de insumos, ou seja, a diversificação desse fundo dentro do setor do agronegócio. E aqui embaixo a informação detalhada dos indexadores dos contratos de recebíveis. Nós temos então, investidores, 75% dos contratos estão atrelados ao CDI, e a taxa seria CDI mais 4,83%, uma excelente taxa hoje para o mercado. E nós temos aqui 21% dos contratos de CRI atrelados à inflação, que é IPCA mais 11,50%, que também é uma excelente taxa, muito maior do que qualquer investimento em renda fixa. Aqui ao lado nós temos um resumo. Ou seja, dentro de todos aqueles contratos, na média, nós temos aqui um IPCA mais 11,50% e um CDI mais 4,83% ao ano. E para você, investidor, que tem mais curiosidade para saber mais informações desse fundo, aqui, por exemplo, a gente tem informações da diversificação geográfica desses contratos de CRI, e aqui embaixo, investidores, nós temos todo o detalhamento dos certificados de recebíveis, ou seja, cada uma das empresas que emitiram o contrato e que fazem parte do portfólio desse fundo. Portanto, se você é aquele investidor mais curioso e que gosta de conhecer no detalhe todas as empresas que compõem a carteira desse fundo do agronegócio, aqui nós temos todas as informações disponibilizadas no relatório gerencial, além também de outros fundos que são gerenciados aqui pela Devant Asset. Em resumo, investidores, essas são as principais informações que a gente encontra aqui no relatório gerencial do fundo DCRA11. Bom, agora eu imagino que vocês devem estar aí se perguntando, bom, Leandro, então se eu analisar todos esses indicadores, é sucesso de investimento nesse fundo? É claro que não, investidores, pois investir sempre tem um risco adicional atrelado. Esses riscos, por exemplo, podem ser um problema de administração desse fundo, o administrador pode fazer maus investimentos no futuro, então nós investidores sempre temos que acompanhar o desempenho desse FIAGRO. A gente pode encontrar problemas também de inadimplência no futuro, e também por se tratar de um FIAGRO, a gente também tem o risco de problemas climáticos que podem afetar a produção agrícola. E isso pode gerar, por exemplo, inadimplência, isso pode gerar diversos outros problemas. Além, investidores, dos problemas comuns, de uma crise no Brasil ou até mesmo uma crise global. É por isso, investidores, que eu sempre digo, nós, investidores, sempre devemos diversificar nossos investimentos, pois investir em um único fundo é colocar todos os ovos em uma única cesta. Sendo assim, investidores, sempre diversifique. Essa é a única forma de você proteger o seu patrimônio. Esse vídeo ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.